Já estamos de volta com o programa desta semana, o segundo bloco está começando e a gente começa dando um presente para você. Você conhece o novo curso bíblico da Novo Tempo? É esse aqui, Paulo, Mensageiro da Cruz. Você pode receber gratuitamente esse curso bíblico ao entrar aqui em contato com a Novo Tempo pelo telefone que está na sua tela, código de área 12 21 27 31 21. Você vai ser atendido e dar o seu nome e endereço. Nós vamos enviar esse material gratuitamente. Neste curso bíblico, você vai, que foi produzido pelo pastor Gilson Brito, que é um dos pastores aqui da Novo Tempo, você vai perceber o que é que Paulo pensava sobre a igreja, o anticristo, o corpo, o batismo, assuntos importantes, a salvação, para que você entenda o pensamento de Paulo dentro da doutrina e da teologia bíblica. Muito legal esse DVD que você pode receber gratuitamente para estudar a Bíblia com a Novo Tempo. Você também pode entrar no nosso blog, que é novotempo.com/lições da Bíblia. Lá você vai encontrar esta imagem à direita do blog e você vai clicar ali e vai poder fazer o seu rápido cadastro. Nós vamos enviar para você, tá bom? Estude a Bíblia com a gente, vale a pena, indique para alguém. Ao estudarmos a Bíblia, recebemos também o poder de Deus. Estou recebendo dois pastores que estão vindo de Manaus, os pastores Caio e o Wallace. A gente tem a alegria de receber esses amigos que representam essa bonita região do país para estudarmos um pouco sobre a terceira viagem missionária de Paulo. Estamos falando de Éfeso, que foi a cidade que ele mais tempo gastou evangelizando, e vocês já justificaram muito bem. Para aqueles que estão ligando a TV, vamos relembrar que Éfeso era uma cidade grande, e ao evangelizar uma cidade grande, você evangeliza várias outras regiões, as pequenas, inclusive as fazendas, né, aquelas regiões mais distantes. Nesse contexto, Paulo chega em Éfeso e tem um monte de gente já se dizendo cristã, batizada. É o caso, então, de Apolo, outros cristãos, pelo menos 12, que é o que é mencionado. Vocês já mencionaram, mas há algum relato bíblico para a gente saber quem eram esses 12? Apenas foi um grupo mencionado? Como é que vocês veem aí? O texto que a lição coloca, que o Guia de Estudos coloca, é de Atos 19, do verso 1 ao 7. Paulo encontra ali 12 homens que são chamados de discípulos. E então Paulo pergunta para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: não, nós nem sabemos o que é o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo. Então Paulo anuncia para eles o Espírito Santo. Eles tinham sido batizados por João Batista. E naquele contexto, Paulo acha necessário, então, rebatizá-los. E eles são batizados de novo e logo em seguida recebem o batismo com o Espírito Santo. Uhum. Interessante essa visão do rebatismo, pastor. Você que lida com membros de igreja, com secretaria de uma associação, que também lida com aqueles que são batizados e ingressam na igreja, os registros deles. A sua visão também sobre essa parte de Atos 19, ali em Éfeso. Primeiro eu destacaria aqui o espírito humilde e dócil desses 12 homens, né? Eles não foram presunçosos e orgulhosos em não querer abrir mão daquilo que eles conheciam. Pelo contrário, eles se tornaram inclinados a receber uma orientação que tinha autoridade da palavra de Deus, e eles se mostraram humildes nessa direção. Eles se colocaram na posição de aprendizes. Então, eu creio que todos nós precisamos ter essa humildade de entender que Deus pode nos ensinar sempre, continuamente. E nós devemos estar abertos à influência do Espírito Santo. Aqueles homens estiveram dispostos a isso daí. E eles foram, então, tiveram agora ampliada a visão que eles possuíam a respeito da própria missão de Jesus, e também eles ouviram sobre o Espírito Santo, uma vez que eles queriam trabalhar para o Senhor. E eles recebem agora esse poder do Espírito Santo para que possam viver a plenitude como missionários. Entendi. Na Bíblia, todas as vezes que nós encontramos uma manifestação do Espírito Santo, é capacitando para a missão. Então, se nós queremos ter o Espírito Santo na nossa vida, devemos estar dispostos humildemente a obedecer o que o Senhor nos revela na sua palavra, e devemos entender o nosso papel na missão
comprometidos na pregação do Evangelho, que foi o que aconteceu com eles aqui. Pessoal, é interessante falar sobre isso, porque tem gente hoje que acha que receber o Espírito Santo, eu recebo um poder sobrenatural, basicamente para me tornar um mágico. Ou seja, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou tocar ali, eu vou fazer uma cura lá, e eu vou satisfazer necessidades humanas básicas, triviais às vezes até. Mas quando a gente vê no livro de Atos, constantemente o Espírito Santo guiando a igreja, e ele conduzindo a igreja. Então, quando as pessoas recebem o Espírito Santo, na verdade, o Espírito Santo é dono delas. Então, ele faz a obra através delas e ele faz a obra da missão. Então, ninguém recebe o Espírito Santo no livro de Atos simplesmente para ter poderes sobrenaturais. Claro. Recebe o Espírito Santo para pregar o Evangelho, porque esse é o objetivo. Exato. E, aliás, eles estavam numa cidade, pastor Wallace, uma cidade que tinha muita superstição, muita mística, não é? Fala-se ali de pessoas que faziam magias, e Deus realizou muitos milagres ali, através de Paulo. E muitos deles foram até quase que no conceito cultural daquela região, até para eles entenderem que eram homens poderosos do poder de Deus. Deus fez esses milagres, alguns desses milagres extraordinários, para conseguir resgatar o coração daquelas pessoas a partir das crenças delas para aquilo que elas precisavam conhecer? Certamente, pastor Lanza. Quando nós olhamos aqui, Deus ele parte do conhecido, daquilo que as pessoas conhecem. Era uma estratégia de Paulo, Era uma estratégia que ele Sim. tinha. Então, ali era um lugar de muita magia. O templo de Diana estava ali e era um ritual pagão muito forte. Todos os anos vinham milhares de pessoas para participarem ali de todos aqueles rituais. E Deus, então, ele abençoa a Paulo em cima das crenças supersticiosas que os efésios tinham. Deus precisava usar um método ainda extraordinário. E aí Paulo, até, não é mesmo, os lenços e aventais dele, que eram tocados pelos demais, isso pode nos parecer assim estranho nos dias de hoje, não é? Até porque hoje Deus tem um método mais eficaz de nos revelar a sua presença através da sua palavra, do Espírito Santo, mas naquele contexto era assim que eles entendiam. Mas daquela forma, Deus ele abriu o caminho para que eles entendessem que Paulo, os milagres que ele realizava, eram ainda superiores àqueles que eram vistos pelos mágicos que ali estavam. É verdade, verdade. Então, Agora, essa questão dos milagres é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Estudando esse assunto, me perguntei o seguinte: por que às vezes Deus age de maneira sobrenatural em alguns casos e às vezes não? E eu me lembrei de duas situações na Bíblia. Pessoas que não pediram milagres e Jesus fez. E teve pessoas que pediram um milagre e Jesus não fez. Então, vou citar dois exemplos. Jesus, certa vez, estava andando, João 5, no tanque de Betesda, e ele viu o paralítico. O paralítico não pediu para ser curado. Jesus se aproxima dele e pergunta: você quer ser curado? Ele ainda tinha uma noção errada do que era cura. Ele pensava: não, mas eu preciso me jogar na água, não tem ninguém que me leve. Então, Jesus dá a ele uma ordem e ele levanta. Esse homem não pediu para ser curado, mas Jesus curou. Mas você vê, por exemplo, Herodes. Quando Jesus foi preso, ele vai lá até a presença de Herodes, e Herodes fala assim: faça um milagre e eu vou crer em você. E Jesus não faz nada. Ele pediu um milagre e Jesus não fez. E aí a conclusão que eu chego é o seguinte: primeiro, Deus é Deus, Ele é soberano. Jesus, ele viu ali a necessidade daquelas pessoas e ele sabia qual seria a reação daquelas pessoas. Então, o milagre para o paralítico, ele gerou fé no paralítico. Um milagre para Herodes não resolveria, não ia gerar fé em Herodes. Então, Deus age com as pessoas dessa maneira. Deus sabe como é que as pessoas vão reagir à presença de uma bênção material, de um milagre ou à falta dela. Então, na sua soberania, na sua sabedoria, Deus administra isso. E por isso, às vezes, ele age, às vezes ele não age da maneira como, pelo menos, as pessoas esperam. Agora, Éfeso era uma cidade pagã, extremamente pagã, idólatra. Você falou aí o templo de Diana, aquela coisa toda. E ele recebeu oposição pesada lá. Forte. Especialmente daqueles que eram pagãos, porque muitos começaram a se converter, né? E começou a dar um prejuízo para o paganismo. O que você pode falar um pouco sobre essa questão? Isso serve até como uma advertência a todos nós que estamos considerando esses ensinamentos hoje aqui, porque há uma tríade entre o paganismo, a magia e o dinheiro. Elas normalmente vão andar juntos aí. E isso não se difere em quase nada nos dias de hoje. Há muitas pessoas que estão aí envolvidas com milagres que nada mais são do que magias.
Há muito dinheiro envolvido, você não vê um cartomante, um feiticeiro oferecendo um serviço sem cobrar algum dinheiro. E pelo contrário, o povo de Deus, ele, por exemplo, não cobra para você estudar a Bíblia com ele, você não cobra para fazer uma oração por alguém, mas o paganismo, o dinheiro e a magia é uma mistura aí perigosa que atrai e pode, inclusive, trazer à perdição muitas pessoas. Aqui no caso de Éfeso, havia ali Demétrio, ele era um ourives, um artesão, ele fabricava ídolos, imagem de Diana, e ele então começa agora a fazer um levante popular contra Paulo, porque ele começa a ter prejuízo, as pessoas não estavam mais comprando aquilo, porque a mensagem de Paulo era muito forte com relação ao Deus verdadeiro. E ele mistura as coisas aqui de uma maneira bem ardilosa. Ele diz assim que eles estavam diminuindo a importância de Diana, mas a preocupação dele, na verdade, era com os prejuízos financeiros que ele estava tendo. Então hoje a gente deve se perguntar, né, em meio a esses milagres, essas maravilhas que acontecem, será que não há por detrás muito de magia, de superstição, coisas que estão entrelaçadas com o paganismo? Será que não há uma máquina, não é mesmo, para operar em cima do dinheiro e levantar recursos, né, para montar verdadeiros impérios que não têm a aprovação da palavra de Deus? É algo que a gente deve pensar. Esse é um ponto que eu queria assim deixar bem destacado, porque Paulo passou por uma oposição muito grande por estar defendendo a verdade. Talvez você em casa esteja passando por uma prova por estar se posicionando também ao lado da palavra de Deus, da verdade. Não se desanime. Aquele que se posiciona ao lado da verdade sempre enfrentará a oposição. Agora, é interessante que o argumento que esse homem, esse Demétrio, usa, ele coloca, a questão era o lucro, mas ele coloca com uma cara de piedade. Olha, vão, né, destruir o templo de Diana, a nossa cidade vai ficar uma cidade de menos importância. Religiosidade. Ele coloca a religiosidade por trás, mas a intenção era puramente egoísta do lucro, financeira. Mas a questão é a seguinte, o senhor mencionou alguém que possa estar passando por uma questão como essa. Veja, às vezes as pessoas que se opõem à fé verdadeira, a uma prática correta da palavra de Deus, ela vai usar argumentos emocionais, ela vai usar argumentos até com cara de religião para fazer com que aquela pessoa que está decidida a fazer a verdade não faça. Então nós temos que tomar cuidado com isso e, lógico, com a sabedoria divina, tentar discernir esses motivos ocultos que estão por trás, mas sempre sendo fiel à palavra. É verdade, é verdade muito tênue a divisão entre a magia e o milagre, porque ambos usam forças espirituais, ambos operam no mundo invisível e em ambos os casos pode-se observar algum resultado, mas alguns são feitos por instrumentalidades que não vêm de Deus. E eu devo estar desejoso de me submeter unicamente àquilo que tem o aval do Senhor, porque isso de fato vai ser uma bênção na minha vida. Verdade. O contrário, não. Aparentemente Verdade. pode até parecer que sim, mas mais à frente vai se cobrar um preço muito caro. É verdade. A gente às vezes tem que, não pode se enganar com o invólucro, com a apresentação daquilo que se nos oferecem. A gente tem que avaliar o que está por detrás sempre, porque isso pode trazer prejuízo espiritual, pode não ser algo tão inofensivo, tão piedoso. Às vezes, atrás de muitos discursos piedosos, tem as maiores heresias. Outras motivações. Outras motivações egoísticas, porque todo ser humano é egoísta, e a gente tem que estar sempre cuidando do rebanho e da nossa vida, para a gente não ser envolvido aí num grande problema maior e trazer uma tragédia para a vida da gente, né? Na perseguição que Paulo enfrentou, ele teve que ir para Troade, porque senão ele poderia até ser morto ali, porque começaram a querer planejar algo ruim para a vida dele. E como é que foi a vida dele em Troade ali, pastor? Então, ele chega, antes de chegar em Troade, ele dá uma passada na Macedônia, Acaia, e então ele chega ali naquela cidade de Troade, ali próximo, e ele encontra a igreja e resolve reunir os irmãos, passa um tempo com eles, e ali acontece um fato até curioso, né? Que o apóstolo Paulo ele se reúne em uma reunião altas horas da noite, e um jovem cai ali da janela, porque o sermão de Paulo talvez se demorou muito, o jovem cai, morre, cochilou ali, né? Paulo vai lá, ressuscita, e tem toda uma questão ali que Paulo precisava seguir viagem adiante, os irmãos ficam preocupados e queriam que ele passasse mais tempo, mas esse fato aqui
muitos usam essa reunião introde, que já nós estamos em Atos 20, para dizer, então, essa reunião aconteceu no primeiro dia da semana, dizer que essa reunião era um símbolo, uma prova de que agora a igreja cristã estava aguardando o domingo e não o sábado, em memória da Especialmente a igreja ressurreição. cristã para o mundo gentil. Exatamente. Né? Mas não era bem isso, a gente pode ver isso com calma. Exatamente. Então, foi a mudança do dia de guarda do sábado para o domingo por causa dessa reunião? Uma reunião seria suficiente para mudar todo o aspecto da lei de Deus e daquilo que Deus havia dado? Seria muito frio, muito inexpressivo que um autor como Lucas, com uma mente cirúrgica, ele pudesse fazer uma menção ao primeiro dia da semana de uma maneira assim tão superficial para destacar uma mudança profunda que deveria ter ocorrido. Ele teria que ter dito, no mínimo, assim, o novo dia do Senhor. Exatamente. No mínimo. Fazendo menção agora, passou assim, diferente do que era anos atrás e tal. Não há nenhuma menção disso, porque, na verdade, ali, o contexto não tem nada a ver com um dia de adoração. O fato importante que aconteceu era uma despedida de Paulo, era um dia singular, ele vem, então, ali de Éfeso, ele para, e, inclusive, não se sabe exatamente se o cômputo aqui era do calendário judaico, e aí isso daqui seria de uma sexta para o sábado, então o sábado à noite, as primeiras horas do domingo, que eles computavam do pôr do sol até pôr do sol, ou num calendário romano, que aí seria num domingo para a segunda. De qualquer forma, isso não muda em nada, que era uma reunião de despedida, por isso o prolongamento, ajuntou uma quantidade muito grande de pessoas. Não justifica. Isso. Pastor, eu quero aproveitar aí que você quer fazer essa participação, vou chamar um intervalo, a gente volta com você em seguida, tá bom? Não saia daí, voltamos só em 2 minutos.